Vou distribuir as provas que vocês fizeram quinta-feira passada. Vou fazê-lo por nota em ordem decrescente. Paulo, 5. Pronto, você já se preparava. Se o Paulo era 5, imagina dali para baixo. Num mundo de mudança, você e eu ficamos envelhecidos com facilidade. Por isso, quem aqui dirige sabe muito bem. Quando você está dirigindo, o teu carro tem para-brisa e retrovisor. Mas você já notou uma coisa, o retrovisor é menor do que o para-brisa. Porque passado é referência, não é direção. Passado é referência. Tem gente na vida que dirige com um retrovisor desse tamanho e um para-brisa pequenininho. E fica, no meu tempo, se eu pudesse, aqui não é mais assim. Precisa coragem, mas acima de tudo, precisa humildade. Humildade para saber que a gente não sabe todas as coisas. Humildade para saber que eu preciso estar permeável àquilo que eu tenho que alterar. Insisto, não é tudo que eu altero, mas aquilo que eu preciso alterar é preciso fazê-lo. Olha só, eu sou da área de filosofia. Sócrates é uma marca do pensamento filosófico, a tal ponto que a filosofia antiga é dividida em pré-socrática, socrática e pós-socrática. Sócrates é um exemplo de humildade na trajetória, uma pessoa que não envelheceu a cabeça, mesmo tendo ficado idosa. Aliás, quem é professor aqui, como eu, de filosofia, a gente faz uma coisa em sala de aula, no primeiro dia de aula, para pegar gente arrogante. Conhece gente arrogante? Gente arrogante é gente que acha que já sabe, que já conhece tudo, que não precisa mais aprender. É aquela pessoa que tudo que você fala, ela já viu. Você fala de uma cidade, ela já foi. Você conta de um filme, ela já assistiu. Aliás, o arrogante costuma dizer o seguinte: tem 2 modos de fazer as coisas, o meu ou o errado. Você escolha. Tem gente que é arrogante. Sabe como é que a gente faz sala de aula para pegar gente arrogante? No primeiro dia de aula, eu digo, gente, para fazer um levantamento, eu queria saber, por favor, quem aqui já leu algum livro do Sócrates? Sempre tem um que levanta a mão. E Sócrates não escreveu nada. Não existe nenhum livro do Sócrates. Tudo que Sócrates disse está registrado por Platão nos livros do Platão, especialmente nos diálogos. Não há nada do Sócrates. Nessa hora eu posso fazer uma coisa com aquele menino e não perder a oportunidade de pisar nele. Mas isso é antipedagógico, isso é tolo. Se eu quiser formar uma pessoa, eu não posso humilhá-la, eu preciso formá-la. E aí eu digo, para não humilhá-lo, seguinte, talvez você tenha ouvido mal, talvez eu tenha falado do Sócrates, você entendeu Sófocles, porque do Sócrates não tem nenhum livro. Aí o menino diz, isso mesmo, é o Sófocles. Mas quando a aula termina, eu vou até lá e digo o seguinte, nós 2 sabemos o que aconteceu. Não faça isso. Fingir que sabe é uma tolice imensa num mundo de mudança. Fingir que sabe te deixa despreparado. Eu poderia ofender o menino em público, claro, nos tempos já ultrapassados, isso seria chamado de estímulo. Aliás, quando o teu professor, ou professora, na hora de distribuir as provas, fazia uma coisa horrorosa, distribuía as provas falando a nota em voz alta. Vou distribuir as provas que vocês fizeram quinta-feira passada. Vou fazê-lo por nota em ordem decrescente. Paulo, 5. Pronto, você já se preparava. Se o Paulo era 5, imagina dali para baixo. Para que fazer isso? Há uma regra básica, corrija no privado e elogie em público. Elogie em público, mas corrija no particular. Alguém que quer formar outro, corrige sem ofender, orienta sem humilhar. É um modo ultrapassado achar que você está estimulando pessoas quando você as machuca. Que nem na empresa. Até algum tempo, aquilo que hoje é chamado, com toda razão, de assédio moral, era chamado de estímulo. Seguinte, você se prepara, tá? Estou de olho em você. Vai almoçar, depois a gente conversa. Imagina, a pessoa entrava em pânico.
eu estou prestando atenção nas tuas coisas. Vá para casa, fim de semana, aproveite. Segunda-feira eu converso com você. Isso hoje é considerado assédio moral, com toda razão, porque isso faz com que a pessoa se sinta aterrorizada. Há algum tempo, isso era usual, agora não pode. E por quê? Porque fazer alguém sofrer, humilhado, aterrorizado, é algo desnecessário. Superar, inovar, transformar. A sorte segue a coragem. Um grupo de meninos, aos 20 anos de idade, sentados num bar, à noite, tomando uma cerveja. Aí um vira para os outros e fala assim, gente, ô velho, eu conheci uma menina, isso aos 20 anos de idade. Aos 40 anos de idade, o mesmo grupo está sentado, o cara fala assim, gente, mas eu conheci um restaurante. Aos 60, o mesmo grupo está ali, o cara fala, gente, mas eu conheci um médico. Humildade intelectual. Humildade é diferente de subserviência. Uma pessoa subserviente é aquela que se humilha, se rebaixa, se é pequena. Uma pessoa humilde é aquela que sabe que não sabe tudo, aquela que sabe que não é a única que sabe, aquela que sabe que a outra pessoa sabe que ela não sabe, aquela que sabe que ela e outra pessoa saberão muita coisa juntas, aquela que sabe que ela e outra pessoa nunca saberão tudo que pode ser sabido. Foi claro? Humildade intelectual. Eu, Cortella, sei muita coisa, mas eu sei que eu não sei muita coisa. Isso significa que eu me coloco a caminho para conhecer o que ainda não conheço. Quando, em 2018, o Pedro propôs, com a agência Sofia, que é a agência dele de conteúdo digital, que eu entrasse nesse circuito, eu dizia, para quê? Tenho carreira, não precisa. Tivemos várias discussões e fomos crescendo em algumas condições. E hoje, quando eu olho, são 16 milhões de seguidores nas redes e eles partilham, claro que muita gente coincide, está em 2 redes, mas no total, como universo ampliado. Eu sou um professor de filosofia. Nessa hora tem 2 possibilidades. Eu sento e digo, nossa senhora, eu não preciso fazer mais nada agora. Vou ficar na beira lá da pousada, mergulhado dentro do Pantanal, só vendo jacaré de papo amarelo e eu de papo pro ar. Ou eu posso assumir a perspectiva de lembrar aquilo que disse Sócrates um dia, uma referência na filosofia, a tal ponto que a filosofia antiga é chamada de pré-socrática, socrática e pós-socrática, quando Sócrates disse, só sei que nada sei. Claro que Sócrates não era tonto. Quando ele disse só sei que nada sei, ele não estava querendo dizer que ele nada sabia por inteiro, porque isso seria ofensivo a quem o elogiava. O que ele quis dizer é só sei que nada sei por inteiro, só sei que nada sei por completo, só sei que nada sei que só eu saiba, só sei que eu nada sei que eu não posso um dia vir a saber. Uma das coisas mais perigosas é a arrogância. Conhece gente arrogante? Gente arrogante é gente que acha que já sabe, que já conhece, que não precisa mais aprender. Aliás, gente arrogante costuma, tudo que você fala ele já viu, tudo que você conta ele já fez. Você já foi a Chapada? Imagina, e nunca foi. Tudo que você fala, eu estava vendo um filme, já assisti. Você fala de um restaurante, ele já comeu lá, você fala de um lugar, já visitou. Aliás, gente arrogante costuma dizer o seguinte, tem 2 modos de fazer as coisas, o meu ou o errado, você escolha. Gente arrogante não presta atenção em outra pessoa, porque acha que já está pronta. Cuidado, porque o arrogante não tem dúvida. A pessoa arrogante nem vem para uma palestra, porque se ela já tem certeza, vai fazer o quê? Quando você se dispõe a vir, trabalha, compra um ingresso, paga um recurso que não é pequeno, se organiza, vem para cá, fica, vai sair às 10 horas da noite, espera. Já pensou? É sinal de que você tem a necessidade, sim, de colocar parte das ideias que tem para refletir, meditar. E não ser morno ou morno, e procurar fazer ali o melhor. É interessante isso. E eu quero ir fechando essa reflexão, ou como chamou o Pedro, essa aula, né, expositiva, lembrando exatamente isso. Está circulando esses dias agora no mundo digital uma fala minha de algo que era verdade. Eu, durante muitos anos, dei aula na graduação, na universidade,
não só na pós, mas na graduação. E eu dava aula de filosofia no primeiro ano. Tive alguns cursos da PUC São Paulo. E toda classe que você entra, sempre tem um aluno ou uma aluna que é mais arrogante. Que é aquela pessoa que você sabe que vai perturbar o andamento coletivo. Não porque a pessoa tem dúvida, mas porque ela tem excesso de certeza sobre ela. E eu, para fazer um levantamento no primeiro dia de aula, para saber quem era arrogante, porque aí você já começa a lidar, eu sempre fazia uma pergunta no primeiro dia, falava, gente, assim que a aula começava, para fazer aqui um levantamento de conhecimento, por favor, levante a mão quem já leu algum livro do Sócrates. E sempre tinha um ou outro que levantava. Sócrates não escreveu nenhum livro. Não há nenhum livro do Sócrates. Tudo que a gente conhece do Sócrates nos veio por intermédio de Platão, seu discípulo, que o colocou como personagem em mais de 30 dos seus diálogos, ou dos detratores do Sócrates, como Aristófanes, que fizeram peças de teatro para ridicularizá-lo. O que eu posso fazer nessa hora como professor? Humilhar o menino, esmagá-lo, mostrar para ele o lugar dele e perdê-lo. Em vez de eu fazer o meu melhor, fazer o óbvio. Não, eu não posso fazer isso, mas também não posso deixar passar a situação. Então, na hora eu dizia, porque sempre tinha outro, dizia o seguinte, eu acho que você não ouviu direito, né? Porque o Sócrates não escreveu no meu livro, acho que eu falei Sócrates e você entendeu Sófocles, que esse sim escreveu o livro. Normalmente ele dizia, esse mesmo. Tá? Quando a aula terminava, eu não deixava ele embora, eu dizia, fica um pouquinho que eu quero falar com você. Terminava e dizia assim, o seguinte, não na frente da sala, para quê? Não era uma atividade de humilhação, era uma construção pedagógica da relação. Chamava e dizia o seguinte, para quê? Para que você fingir que você sabe algo que não sabe? Porque se você finge que sabe algo que não sabe, você continua sem saber. Mas se você admite algo que não conhece e encontra pessoas que possam te auxiliar a conhecer, você sai da mediocridade. Porque a pessoa medíocre é aquela que finge que sabe, quando nada sabe ou pouco sabe. Uma das coisas que nos encanta, e eu já tive a ocasião, inclusive nesse mesmo espaço, não só de antes falar, mas de ter um dia assistido aqui um espetáculo musical, e eu gosto bastante de música. E esse ano que nós estamos, no dia 13 de dezembro, serão 110 anos de Luiz Gonzaga, um dos maiores músicos da história do nosso país, uma pessoa que foi capaz de nos encantar e continua nos encantando. Luiz Gonzaga, um homem nascido em Exu, no estado de Pernambuco, e que teve a sua vida marcada por uma trajetória de partilha, de capacidades, e fez o seu melhor, a tal ponto que esse ano, 110 anos do nascimento de Luiz Gonzaga, nós continuamos com ele em nós. E continuamos também lembrando, quando alguém toca em algum lugar ou começa a cantar Asa Branca, todo mundo se lembra, todo mundo canta junto, que é uma música funda, triste, verdadeira. Luiz Gonzaga, que morreu no dia 2 de agosto de 1989. 33 anos que esse homem do mundo da arte foi capaz, não de nos deixar no sentido de um legado, como aqui foi lembrado, mas de não ter mais a convivência cotidiana presencial, mas em nós continua Luiz Gonzaga. Aliás, ele criou uma das músicas mais perturbadoras para mim quando eu era criança, porque meu pai e minha mãe nos provocavam, a mim, meu irmão e minha irmã, com essa música. Eu nasci em Londrina, no norte do Paraná, eu sou caipira, pé vermelho, que é o nome que nós daquela região nos damos, mas eu vivo na capital paulista, em São Paulo, há 55 anos. Mas eu vivi em Londrina até 13 anos de idade. E meu pai, que era bancário, chamado Antônio, minha mãe, Emília, professora, ambos gostavam de nos provocar no bom sentido, nos chamar para o pensamento, para a reflexão, para o estudo. E uma das coisas que eles gostavam ambos era cantar uma música de Luiz Gonzaga, uma música de 1958. Eu nasci em 1954
E Luiz Gonzaga compôs e gravou essa música em 1958, uma música chamada 17700. Muita gente aqui se lembra, porque ela é um desafio mental que, num primeiro momento, nos confunde mesmo. Não sei se vocês se lembram. Ele diz: eu lhe dei 20 mil réis para tirar 3.300. Você tem que me voltar, é 16.700. E o outro fala: não, é 17.700. Ele diz: é 16.700. É 17.700. E aí a briga é uma discussão aritmética em torno desse valor. Até hoje, a gente ainda se confunde. Cada vez que eu canto essa música, eu preciso pensar: de fato, eu lhe dei 20 mil réis para tirar 3.300, você tem que me voltar 16.700 ou é 17.700? Olha que interessante, não vou nem perguntar aqui agora, né, porque a música deixa claro no título o equívoco. Porque, claro, é isso, você tem que me voltar 17.700, que é o título da música, não, é 16.700. Por que a música nos confunde um pouco? Porque se utilizou a moeda da época lá, na oficialidade, que era os réis. Se tivesse usado o pila, tinha dado certo, porque, como se diz, o pila é a moeda mais estável do planeta. Né? Não muda. 40 pila é 40 pila em 2012, em 2022, em 2050. Se é pila, não tem mudança. Né? E é interessante porque Luiz Gonzaga, quando meu pai e minha mãe cantavam essa música juntos, eu lhe dei 20 mil réis para voltar 3.300. Você tem, aliás, para tirar 3.300, você tem que me voltar, é 16.700. E ela dizia 17.700. E aí a gente dizia: não, tem que voltar 17.700. E meu pai ou minha mãe dizia assim: capricho, raciocina melhor, não tenha um pensamento apressado, não tenha uma ação apressada, tenha um pensamento rápido, mas não apressado. Não confunda velocidade com pressa. Velocidade é sinal de perícia, de habilidade, de inteligência. Pressa é sinal de despreparo, de ausência de planejamento, de sufocamento. Nós vivemos hoje uma vida muito apressada, não necessariamente veloz. Claro, por exemplo, eu quero velocidade na hora de ser atendido por um médico, se eu estiver precisando, mas eu não quero pressa na consulta. Eu quero velocidade na hora de sentar para comer, mas eu não quero ter de comer apressadamente. Claro, pressa é diferente de velocidade. Nesse sentido, quando eles diziam: raciocine com cautela, seja veloz, mas não seja apressado, capricho. É interessante porque Luiz Gonzaga, ele tem uma trajetória lembrada no dia 2 de agosto de 1989 como um momento da sua partida presencial, mas que em nós ficou e fica nessa imensa obra por ter sido uma pessoa que fez o melhor e, portanto, recusou em vários momentos a sua mediocridade. Aliás, ele, das muitas coisas boas que nos deixou, uma delas é seu filho de criação, seu filho adotado, Gonzaguinha. Gonzaguinha, muita gente conhece melhor Gonzaguinha do que Luiz Gonzaga. E Gonzaguinha, um filho que foi por ele criado. Não era filho dele biológico, de sangue. Demorou muito tempo para que isso ficasse nítido. E eles tiveram uma série de entreveros, uma série de dificuldades durante a vida, mas no momento mais, quase perto do final, né, da vida de Luiz Gonzaga, o Gonzagão, eles passaram a conviver, gravaram muitas coisas juntos, saíram a viajar pelo país numa série de shows. E Gonzaguinha, uma das pessoas que eu mais admiro, ele nasceu no dia 22 de setembro, que é o dia do início da primavera, 2 dias depois de um dia que algumas pessoas no país comemoram seus desencontros e encontros. 22 de setembro, nasce no Rio de Janeiro, Gonzaguinha, em 1945, uma pessoa genial na música, na arte, na inventividade, e que infelizmente faleceu muito jovem, 45 anos, em 1991, no meu estado de origem, no Paraná, num acidente de carro. Gonzaguinha, um gênio da música, fez várias coisas maravilhosas, mas uma delas, acho que todos nós algum dia já cantamos. Eu fui secretário de Educação da cidade de São Paulo, aliás, no ano em que Gonzaguinha morreu, eu era secretário na capital paulista, e uma das coisas que mais a gente tinha quando ia visitar uma escola
É que primeiro as crianças cantavam, faziam sua apresentação, e depois nós, professoras, professores, ficávamos ali na sala comendo um lanche, tomando um suco, e era muito comum que alguma professora ou professor pegasse um violão, né, e começasse a cantar. Uma das músicas mais cantadas em escolas, em algumas regiões do Brasil, é uma música do Gonzaguinha chamada O Que É, O Que É. Vocês se lembram do início da música, é viver e não ter vergonha, né, de ser feliz, e cantar, e cantar, e cantar. Nós, na escola, gostamos muito disso, porque vai fazendo com que a gente dê ímpeto à nossa atividade, à nossa profissão, né? Aqui há várias pessoas que são da área de educação escolar, aqui há muitas professoras, e eu consigo ver a distância por causa das olheiras, dá para identificar, né? Ainda mais quando as aulas retomam, aí sim é que a coisa, né, no primeiro dia aquela alegria, no segundo aquele encontro, convívio, depois a gente não vê a hora, né, de chegar algum feriado, essas coisas que a vida coloca para nós de modo bom. E essa música do Gonzaguinha, ela tem algo que tem muito a ver com a nossa reflexão de hoje, aquilo que o Pedro trouxe à tona, a possibilidade de nós usarmos o aparato tecnológico para fazer melhor aquilo que é decente fazer, que é bom fazer, que é alegre fazer, que nos dá sentido, que recusa e afasta a mediocridade, porque há um verso do Gonzaguinha na música O Que É, em que ele coloca uma aspiração e um compromisso. Uma aspiração e um compromisso. O verso traz as duas coisas em partes diversas. Ele, num determinado momento da música, canta: porque a vida devia ser melhor. E será. Olha que coisa. Se ele, Gonzaguinha, tivesse parado na primeira parte do verso, já seria bonito. A vida devia ser melhor. Mas ficaria na mera expectativa, no mero desejo, na mera intenção. Ele completa. E ele faz com que você e eu, ao ouvir a música, possamos ter um compromisso, e não apenas uma aspiração. Por isso, quando ele canta, a vida devia ser melhor, não é mini-vida, sub-vida, menos vida. A vida devia ser melhor, e será. Eu acho especial quando ele, e Gonzaguinha, indica essa condição. E é claro que uma parte da inventividade do Gonzaguinha é da autoria dele só, a da capacidade individual, mas muito também da formação que Gonzagão, né, seu pai, nos tempos de convivência, pôde a eles passar. Afinal, eu lhe dei 20 mil réis para tirar 3.300, você tem que me voltar. É 16.700 ou é 17.700? E lá vem seu Antônio, meu pai, dona Emília, minha mãe, dizer: presta atenção, nada de raciocínio apressado, capricha no pensamento, capricha no cuidado com as coisas, capricha com o teu corpo, capricha com a tua fé, capricha com o que você tem de fazer, capricho. Essas são as palavras que mais ouvi. E o capricho com a vida nos leva, assim, a pensar, Gonzaguinha, e dizer: a vida podia ser melhor. E será. Claro que esse será não acontecerá se você e eu ficarmos sentados aguardando. Não é um esperar do verbo esperar, é um esperar do verbo esperançar, o que é muito diferente. Esperança tem de vir do verbo esperançar, e não do verbo esperar. Esperança do verbo esperar é mera esperar, espero que dê certo, espero que aconteça, espero que resolva. Isso não é esperança, é espera. Eu insisto sempre, esperançar é ir atrás, é buscar, é não desistir. Esperançar é ser capaz e lembrar: a vida devia ser melhor, e será. Será como? Se nós nos juntarmos nos nossos desejos, nossas competências, nossas atitudes, nossos valores. Ser humano é ser capaz de dizer não ao que parece não ter saída. Ser humano é ser capaz de reinventar, de recriar, de refazer. Nessa hora, é evidente, quando eu digo que a primeira palavra que você aprende a dizer é não, é porque só quem pode dizer não pode dizer sim. Nasci em 1954, na cidade de Londrina, mas em 1966, eu morava ainda em Londrina. Eu me mudei com a família para a cidade de São Paulo no final de 1967, mas em 1966, lá ainda morando, eu tinha acesso a uma coisa que
não tive nos 10 primeiros anos de vida, que era televisão. Até eu ter 10 anos de vida, isto é, até 1964, não havia televisão na minha cidade. Não é que não havia televisão na minha casa. Não havia televisão na minha cidade. E quando ela chegou, vocês imaginem, falar para alguém hoje de um mundo sem televisão não causa estranheza. Falar agora. Porque uma parte, como lembrou Pedro, não necessariamente no cotidiano, tem acesso ao mundo da informação, do entretenimento, por intermédio da televisão, embora outra parte o tenha. Mas em 1966, já existindo TV, né, na cidade de Londrina, meu avô Héctor, que morava no interior de São Paulo, foi morar conosco um tempo. Já viúvo, ele foi morar conosco. E ele nunca tinha visto um aparelho de televisão. E ao entrar em casa, na sala, estava ligada a TV. E ele ouvindo aquela voz, e havendo uma disformidade entre a imagem e a voz, porque a voz saía num tom alto e natural, mas a imagem era pequenininha e em preto e branco. Você sabe que fazer coisas em preto e branco é muito mais complicado do que fazê-las coloridas, porque a realidade é colorida. Não é casual que uma parte de nós aprecie, por exemplo, a foto em preto e branco, porque ela é uma distorção daquilo que a gente, para as pessoas que enxergam com os olhos, daquilo que nós enxergamos. Evidentemente que um filme preto e branco feito propositadamente assim tem outro impacto sobre nós, porque a realidade não é capturada por boa parte das pessoas desse modo. E quando ele chegou, e eu vou reproduzir um pouco aqui o que ele fez, ele foi se aproximando do aparelho de modo cauteloso, bem cauteloso, e viu aquela moça falando, e ele foi com a mão e pôs na tela da TV e passou assim, para ver se ele pegava aquilo. E aí ele passou a mão, afastou-se e disse surreale, surreale. E aí começou a dizer em italiano, cosa demoníaca, cosa demoníaca. Talvez nós entendamos aquilo que não está no campo da nossa compreensão imediata como algo que não só é misterioso, como pode ser também malévolo. E quando nós olhamos hoje o mundo digital e a sua expressão, o seu alcance, a sua influência positiva e negativa nos 20 anos mais recentes, talvez vovô Ettore diria coisa demoníaca, mas o mais divertido foi ele ter falado surreale. Surreale. 11 de maio do ano de 1904. 11 de maio do ano de 1904, nasce na Catalunha um dos maiores artistas da contemporaneidade, que é, se você se lembra, Salvador Dalí. Salvador Dalí. Esse que é um dos grandes nomes do surrealismo, isto é, de uma concepção estética, um movimento literário, artístico, basicamente na Europa, entre as duas grandes guerras. Esse movimento que entendeu que era necessário na arte ir além do óbvio, ir além da realidade aparente, fazer da arte algo que não fosse mera reprodução da realidade. Isto é, não uma cópia do mundo, mas uma interpretação também da nossa imaginação, da nossa capacidade, que não era tirar a perfeição da natureza, mas construir uma concepção mais voltada para a visão humana. Salvador Dalí, ele quando tinha 27 anos de idade, conta ele mesmo, ele produziu uma das imagens, um quadro dos mais icônicos que a gente conhece. Todas as pessoas aqui, quando eu descrever, vão lembrar. Um quadro chamado A Persistência da Memória, que é uma imagem clássica, que são 4 relógios, 3 deles derretendo. Sendo que um está intacto, com formigas sobre ele. Toda vez que Salvador Dalí pintava formigas, ele estava falando de degeneração. Esse relógio intacto tem formigas e os outros 3, eles estão derretendo, um deles sob um galho seco de árvore. Pois bem, esse quadro magnífico, estupendo, ele foi pintado em 1931 pelo jovem Salvador Dalí.
para ver se ele conseguia capturar numa imagem aquilo que a realidade sugere, mas não necessariamente é do modo como a gente enxerga. Esse quadro está hoje no MoMA, né, no Museu de Arte de Nova York, no MoMA, e lá está desde 1934. Algumas pessoas que já viram a imagem, alguns talvez já tenham visto ao vivo esse quadro. Eu nunca o vi ao vivo, mas já vi imagens dezenas e dezenas de vezes. E talvez nem suponham que esse quadro da persistência da memória, ele é pequeno de tamanho. Ele tem 32 por 22. É o tamanho um pouco maior que uma régua usual. Mas ele tem um impacto, porque o surrealismo, aquilo que vovô Ettore, surreale, é a ideia de algo que ultrapassa o óbvio, o imediato, que vai além. Aliás, você sabe, a própria palavra surreal significa o que vai além da realidade. E todo o movimento surrealista, ele se deu em torno de uma ideia, a de que era preciso fazer com que o nosso inconsciente, isto é, nosso desejo, nossa imaginação, nossa criação, que ela fosse capaz, essa imaginação, de sugerir impulsos que não fossem, como eu disse antes, mera reprodução da realidade. Mas Salvador Dalí, que morreu em 1989, foi capaz de nos ensinar várias coisas, mas uma delas decisiva. Ele era alguém que, naquilo que fazia, era dedicado ao esmero. Isto é, ele tinha uma intenção contínua de que aquilo que ele fizesse fosse absolutamente caprichado. Ele era capaz de fazer uma coisa que a gente já identificou em algumas pessoas na vida, que são pessoas, e eu tenho isso como intenção para mim, espero que você também tenha isso como intenção para você, que é fazer o teu melhor naquilo que faz. É preciso que a gente se lembre disso de vários modos. Uma das coisas boas é que quando você se contenta com o óbvio, isto é, quando você é incapaz de dar um passo, digamos, surreal, que vai além da evidência, que vai além do óbvio, você fica onde já estava. Eu conto sempre, e até foi postado pela Agência Sofia, né, no meu canal no YouTube, algo decisivo. A mediocridade, ela nos pega. E essas semanas agora postaram uma reflexão minha sobre a necessidade de lavar louça. Muita gente foi assistir o vídeo imaginando que era uma instrução, né, de como lavar louça melhor, etc. Embora eu seja alguém que lave louça, né, isso não significa que eu seja capaz de fazer, né, um post com orientações como lavar louça, né. É claro que existem dicas a fazê-lo. Mas quando eu lavo louça, e acho que você também, e eu o faço diariamente, porque Cláudia e eu temos uma combinação. Eu sempre de manhã, quando acordo, lavo a louça, né, que ficou do jantar e faço parte daquilo que é o café da manhã e fica para ela o que é a louça do almoço, que é sempre a mais complicada, porque depois que você almoça, você quer sentar um pouco, né, repousar, cochilar, e aí fica um pouco mais, né, com um encargo maior. Mas uma das coisas que você já fez na vida, e eu faço também, é que quando você vai lavar a louça, dá uma raiva danada de você ter que fazer aquilo. E aí você olha aquilo, olha para lá, tem dia que você fala assim, vou deixar, depois eu lavo. Deixa hoje, junto com a louça de ontem. De repente, você está com uma pilha imensa espalhada e os teus armários estão meio vazios dentro. Você sabe que isso vai te capturando pouco a pouco, porque a gente se habitua com o nojento. A gente se acostuma com o nojento. Assim como ninguém estranha seus próprios aromas, a gente se habitua. Você e eu sabemos disso. Quer ver um exemplo concreto? Quando me mudei para São Paulo, em dezembro de 1967, pouca gente aqui talvez tenha ideia disso. Essa cidade tem muitos rios sob ela. Aliás, nós estamos em cima de um, que é o rio que vem do Pacaembu e vai até o Tietê. Há muitos rios, um debaixo da Avenida 23 de Maio, outro sob a Avenida do Sumaré, e os rios que são visíveis, como é o caso especialmente do Tietê, né, e do Pinheiros. Quando eu me mudei para São Paulo, esses dois rios eram navegáveis.
Aliás, a gente pescava nesse rio e nadava. Não por acaso, na beira desses rios, se formaram vários clubes de regatas. O Corinthians nasceu como um time de remo, razão pela qual o símbolo do time é um timão. Timão de barco, depois coincidiu com o apelido que o time se deu. E a gente nadava, clube de regata, etc. Eu ia com meu pai pescar e nadar no rio Tietê. Pois bem, nós assassinamos esses dois rios. Eles estão mortos. Eles fedem, podres. Tanto que, vez ou outra, a gente vê a imagem de uma capivara correndo na beira do rio, ou de uma garça, se diz, olha lá, como se a garça fosse surreal. Como se a capivara fosse surreal. E às vezes é a persistência de uma memória que a gente se habitua. Interessante, porque nós assassinamos esses dois rios. Não é impossível que eles deixem de ser assim como em outros lugares do mundo. Hoje o Tamisa, em Londres, não só é navegável, como se pode nadar nele na Uera. Isso num país que fez a Revolução Industrial no Ocidente e poluiu tudo. Claro. O pior é que a gente se habitua. Pior do que se habituar com o podre do rio é que a gente acostuma. Pior ainda, tem saudade. Você está viajando no interior de São Paulo, vindo lá do final da Castelo Branco, de Santa Cruz do Rio Pardo, de onde é uma boa parte da minha família, e é lá que termina a estrada, a rodovia Castelo Branco. Olha que interessante. Quando você vai entrando na Marginal Pinheiros, aquele fedor, a hora que você chega em São Paulo, diz, ai, graças a Deus, já estou em casa. Você está vindo pela Fernão Dias, pela Dutra, pela Ayrton Senna, você entra no Tietê, aquela coisa podre, diz, ai, que bom, já estou chegando. A gente pousa no Rio de Janeiro, no aeroporto Antônio Carlos Jobim, o Galeão. Abre a porta da aeronave, quando ela não está com um finger, vem aquele fedor do mangue em volta. Diz, ai, já cheguei. Rio de Janeiro. A gente se habitua com o podre, hein? A gente se habitua com o podre na conduta, na política, na igreja, na escola, na nossa ação. A mediocridade, ela nos captura. Por isso, eu faço um esforço de não deixar de lavar a louça. Você diz assim, mas um dia só. Opa! Eu vi agora alguns bombeiros civis andando aqui por dentro e me lembrei de um conselho do Corpo de Bombeiros que eu repito sempre e que aparece em alguns dos meus livros, que diz que, atenção, nenhum incêndio começa grande. Nenhum incêndio começa grande, todo incêndio começa com uma faísca, uma fagulha, um disparo. E por isso, é claro que é chato, eu sei que amanhã, às 4h20 da manhã, eu vou lavar a louça do jantar de hoje e ainda ficarei com a do café da manhã, que Cláudio e eu vamos tomar. Minha vendetta é que ela fica com a do almoço, que tem panelas também. Olha que coisa boa. Por que eu vou lá e lavo? Porque você não acostuma a deixar. Assim como eu posso acostumar a deixar parte das roupas que estou usando pendurado atrás da porta. Ou vai deixando jogado em cima de um mancebo. Ou vai largando. Diz assim, mas isso é obsessão. Não. Como eu digo sempre em vários lugares, a disciplina é a organização da liberdade. A disciplina é a organização da liberdade. Quanto mais disciplinada ou disciplinado você ou fomos, mais livres nós vamos ser, porque nós vamos ter mais tempo para as coisas que de fato têm sentido. Nesta hora, claro que eu vou lavar a louça. E eu não quero. Mas eu faço, porque aliás eu faço várias coisas que eu não quero. Uma das coisas que eu sempre lembro, vez ou outra me entrevistam na área empresarial, dizendo assim, o que o senhor acha da juventude atual que diz que só gosta de fazer o que gosta? Eu digo, bom, isso é um sinal de sanidade, porque só um imbecil gostaria de fazer o que não gosta.
No entanto, para fazer o que gosta, muitas vezes você tem que fazer o que não gosta. Eu adoro dar aulas, mas eu não gosto de corrigir prova. Se eu pudesse, eu terceirizaria a correção de prova. É que eu não posso fazer, sabe por quê? Porque uma das coisas que permite que eu saiba como eu estou ensinando é quando eu leio a maneira como as pessoas estão aprendendo. Eu só sei se eu estou ensinando corretamente se eu noto que as pessoas estão escrevendo coisas que eu ensinei de modo correto. Mas é chato. Você corrigir prova significa num domingo à tarde, a família inteira saindo, dando tchau. E você lá, com 200 provas sobre a mesa, 200 redações, 200 textos, em que você vai ler sobre o mesmo assunto nas 200. Com letras inacreditáveis. Parte delas não parece vir do Salvador Dalí, mas do Picasso. É mais que surreal, é dadaísta ao extremo. É cubista como Picasso. Já imaginou? Mas eu preciso fazê-lo. Assim como eu também não gosto de lavar louça. Assim como muitas vezes não se gosta de cuidar de uma criança. Mas é preciso fazê-lo. Porque para você fruir os outros momentos, você precisa ser capaz também, claro, de fazer o que não é tão agradável. Nesta hora, volto. Uma pessoa que tem a recusa, a mediocridade, entende essa percepção. E vai além dessa condição. E eu lembro isso exatamente porque, já pensou? A ideia de eu ter de lavar a louça. E eu lavo. E vou reclamando nos primeiros 5 minutos. Sozinho, naquele horário. Mas na sequência eu começo a querer que aquele seja a melhor louça lavada do mundo. Não quero que eu seja o melhor lavador de louça do planeta. Mas eu quero que aquela seja a minha melhor lavada de louça. Eu quero que eu, Cortella, não seja medíocre naquilo. E aí eu vou lavando e vou guardando, colocando em ordem dentro do escorredor. E aí, ao final, acho que você já fez isso várias vezes, é uma coisa quase torturante não fazer. Você, quando termina tudo, pega um pano com água, passa em todo lugar, aí pega o paninho, enxuga e põe de lado, ainda limpa a torneira um pouco. E para olhar a obra feita. E sorri sozinha, ou sozinho, da obra bem feita. Uma das primeiras pessoas que nós perdemos na pandemia, mais famosa e importante ainda, no início pandêmico, que foi o médico, compositor maravilhoso Aldir Blanc. Talvez uma das primeiras notícias de pessoas mais conhecidas, como Moraes Moreira, né, como outros que nós tivemos como perda. Claro que nós tivemos perdas também próximas a nós. Mas o Aldir Blanc, que em 1977 começou a compor com o mineiro João Bosco, o Bêbado e a Equilibrista. Aliás, em 1977, no dia 25 de dezembro, muita gente aqui não tinha nascido ainda, né, mulheres nenhuma, dia 25 de dezembro de 1977, faleceu Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, na noite de Natal. E eu lembro muito disso, porque eu sempre gostei e gosto até hoje de Charlie Chaplin, que tem um legado inacreditável. Os primeiros filmes de Chaplin vão fazer 100 anos, e a gente continua se encantando, porque ele não era medíocre. Olha que coisa. E eu digo isso porque Aldir Blanc compôs, logo na sequência, gravado, logo depois, no ano seguinte, o Bêbado e a Equilibrista, que muita gente que se lembra, caía à tarde como um viaduto, fazendo aí menção à queda de um viaduto no Rio de Janeiro chamado Paulo de Fronten, caía à tarde como um viaduto, e um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos. Mas o mais belo na música é que Aldir Blanc coloca a esperança equilibrista. A esperança equilibrista. A esperança, ela é equilibrista. Às vezes a gente vai, retorna, tem a percepção de que vai cair, mas, como Mandela, se tem firmeza de propósito, se tem construção de legado, levanta.
E vai. Aliás, levanta como nos ensinou um estupendo professor da Universidade de São Paulo, um homem maravilhoso chamado Paulo Vanzolini. Paulo Vanzolini é um dos maiores zoólogos da história contemporânea, um paulistano que fez medicina na USP, depois fez seu doutorado em Harvard. Durante o dia ele pesquisava na universidade e à noite ia para o mundo boêmio. Era compositor, de dia pipeta, à noite copo de cerveja. Compôs coisas incríveis dentro da música brasileira, o professor Paulo Vanzolini. Entre elas, talvez o símbolo parcial da cidade de São Paulo, que é a música Ronda. De noite eu rondo a cidade ali procurar, sem lhe encontrar. Mas ele fez também uma música nos anos 1960, que foi gravada um dia por um mineiro, que depois, quando faleceu em Atibaia, que foi apelidado de Noite Ilustrado. O nome de batismo dele era Mário, como o meu primeiro nome, mas ele foi apelidado de Noite Ilustrada. E essa música se chama Volta por Cima. E você conhece, porque ela tem verso magnífico. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Mas não pode ser morno ou morna. Claro. Você já imaginou? A esperança equilibrista exige que você e eu não sejamos pessoas mornas. Claro, para eu não ser morno nem você, talvez tenhamos de lançar mão de um outro compositor, esse maravilhoso igual, nascido como o grande Aldir Blanc, também no Rio de Janeiro, que é Gonzaguinha. Aliás, Gonzaguinha nasceu em setembro de 1945, isto é, no dia do início da primavera, e esse Gonzaguinha um dia fez uma música que muita gente aqui da área de educação escolar canta, porque é uma das músicas que a gente mais canta na escola, que é O que é, o que é. Né? O que é, o que é. A vida, olha só que coisa, né? A ideia de felicidade, você lembra dessa música do Gonzaguinha? Mas uma das coisas mais belas na música, viver e não ter a vergonha de ser feliz. E cantar, e cantar, e cantar. Não só cantar, porque aí vem um dos versos marcantes de Gonzaguinha, quando ele, que medíocre não era, propõe para você e para mim algo decisivo, que é: a vida devia ser melhor. E será. Você já imaginou? Se ele tivesse parado só na primeira parte do verso, a música continuaria bela. A vida devia ser melhor. Mas seria só um desejo, uma expectativa. A questão é que Gonzaguinha coloca um compromisso. A vida devia ser melhor e será. Porque quando você ou eu pensamos a vida devia ser melhor, pode ser um lamento, um resmungo, uma chateação, mas quando você e eu pensamos a vida devia ser melhor e será, é preciso levantar, ir atrás, ir buscar, sacudir, levantar a poeira e dar a volta por cima. Não dá para ser morno ou morna. Que coisa boa esta perspectiva de nós recusarmos com esforço, com dedicação, a mediocridade. Eu vou confessar uma coisa, eu não queria ir tanto para a internet. Queria usar a internet, utilizá-la para pesquisar, alguns contatos, mas a presença eu não achava assim tão relevante. Meus livros, minhas aulas, palestras já me proporcionavam tudo que eu imaginava, né, que bastava para aquele momento. Eu nem via tanta razão, né, para eu me digitalizar. E aí, né, em função, né, de uma parceria, uma conversa e ao mesmo tempo um ensinamento com um dos meus filhos, o Pedro, ele usou um argumento importante que eu me rendi, o argumento do legado, da importância de romper as paredes da minha sala de aula de uma forma que fosse além dos livros que escrevi e continuo escrevendo. Outro dia eu cheguei num hotel e o rapaz da recepção me chamou e disse: professor, você me ajudou tanto, eu aprendi tanto lhe ouvindo que transformou a minha visão sobre a minha própria vida. Obrigado. Eu tenho muito orgulho de ser teu aluno, professor. Ele nunca leu um livro meu naquele momento, talvez nunca tenha assistido a uma palestra de modo presencial, ele não estaria na universidade obrigatoriamente em que eu dava aula e certamente nunca trabalhou com filosofia. Ele era aluno de um dos meus cursos online. Se eu não tivesse dado o passo de forma autoral na internet, como ficaria? E hoje eu estou aqui para te fazer uma provocação, chamar
para uma conversa. Que tal você também falar o que sabe na internet? Afinal, o que você sabe pode ajudar a vida de alguém. E essa pode ser uma atividade extremamente gratificante para você e relevante para outra pessoa. Eu não dirijo. Eu não tenho carteira de motorista. Por quê? Porque eu não quero. Olha que motivo interessante. Eu não quero. Tem gente que fala para mim assim, mas você não dirige? Eu falo, não, não dirijo, não boto ovo, não fabrico rádio. Tem um monte de coisa que eu não faço. Ela olha para mim com espanto. Aliás, quando eu saí da cirurgia, do centro cirúrgico, eu fiz a cirurgia de joelho há 3 meses, o cirurgião, quando eu estava voltando da anestesia, disse assim, professor, daqui a 4 meses o senhor poderá dirigir. Falei, nossa, que cirurgia magnífica. Nunca eu pude fazê-lo. Agora poderei fazê-lo. Que efeito maravilhoso. Ele não sabia que eu não dirigia e nem supôs que eu o fizesse. Olha que coisa. Aliás, as pessoas estranham, falam, mas você tem algum problema? Não, eu só fiz uma escolha. Assim como um vegano não come nada que tem origem animal. É só a escolha dele. Ele não é menos, não é doente. Não é nada, é só a escolha, como vegetariano. Há pessoas que querem. Eu não sou obrigado a aderir ao mudancismo, mas tem coisa que eu mexo. Eu não tenho WhatsApp, mas eu tenho Facebook. No meu escritório tem uma plaquinha que eu ganhei da Fernanda, minha assistente, fica bem na minha sala, que é assim, não temos Wi-Fi, conversem entre vocês. Olha que coisa maravilhosa. Entra, senta na entradinha, na sala de espera, não temos Wi-Fi, conversem entre vocês. Sou contra? Não, seria absurdo, mas não tenho obsessão. Por exemplo, eu não tenho WhatsApp e não quero. Meu escritório tem, é importante, mas para mim não dá. Eu vivo o tempo todo em rádio, em TV, eu sou da TV Cultura, faço coisas na Globo, sou da Rádio CBN e eu não posso, às vezes eu estou em palestra, eu não posso ter uma coisa como o WhatsApp, que de vez em quando fica vibrando no meu bolso. E eu vou achar que é uma coisa importante acontecer alguma coisa com o filho ou com o neto. E quando eu vou ver, é o meu sobrinho de algum lugar mandando foto da filhinha dele, que fez cocô no piniquinho pela primeira vez. Lamento. Eu preciso ser mais seletivo com algumas coisas. Por isso, com a tecnologia, eu mantenho a mesma relação sugerida um dia por um estupendo carioca nascido no Meier, que infelizmente morreu em março de 2012, que foi Milor Fernandes. Milor tem várias coisas muito inteligentes. Aliás, Milor morreu com 88 anos de idade, mas aos 80 anos ele dizia, com 80 anos de idade ele dizia, atenção moçada, quando eu disser no meu tempo, eu quero dizer daqui a 10 anos. Olha só, atenção moçada, quando eu disser no meu tempo, eu quero dizer daqui a 10 anos, nosso tempo é o futuro. E para o futuro nós vamos e levamos aquilo que nos importe, para fazer o que desejamos.